Olá, amigos, irmãos, irmãs, graça e paz a todos vocês. É um grande prazer tê-los mais uma vez colaborando, assistindo esse vídeo. E a você que está me conhecendo agora, quero dizer também que é um prazer tê-los também conosco. E esse vídeo que eu estou fazendo agora, esse vídeo eu já fiz ele há uns 2 meses atrás, ou mais de 2 meses, e aconteceu um imprevisto. Eu fui limpar meu celular, que estava sobrecarregado, e tirar alguns vídeos que estavam no meu canal, alguns vídeos que eu já tinha assistido e não me interessava mais. Mas ao tirar esses vídeos, infelizmente o meu vídeo foi junto. E eu só percebi depois. E aí não teve mais como recuperar. E como estava ainda com boa visualização, então agora eu resolvi fazer de novo, gravar novamente. Mas agora com algumas modificações. O tema é Almas debaixo do altar, que é muito conhecido. E vocês notaram aí que no vídeo eu coloquei interpretação correta. Por quê? Eu não quero dizer que as outras interpretações que tem por aí não é correta, mas essa que eu vou fazer aqui é a mais correta, porque não é eu que criei. É baseada mais ou menos no livro As Profecias do Apocalipse, de Uriah Smith. É um livro lá do ano 1800, não sei quanto, muito antigo, mas que foi traduzido pela casa publicadora de Atlântida, lá de Lisboa, Portugal. Então eu tenho aqui a cópia, não é o livro, é um xerox. É muito antigo o livro. E eu acho que essa interpretação é uma das melhores. Porque o que eu tenho visto por aí é pastores, teólogos, dando a interpretação para esse tema, que parece que cada ano que passa, parece que vai complicando mais. Parece que a teologia, parece que vai piorando as coisas. A última interpretação que eu vi por um pastor que diz que teólogo, professor, arqueólogo, parece até, ele diz que aquele altar que as almas ficam debaixo lá, é aquele altar de holocausto lá do tempo de Moisés, onde matava o cordeiro, sacrificava, e o sangue, que ele diz que as almas clamam, é aquele sangue do cordeiro que ficava ali no altar ali. Realmente eu não concordo com isso, porque o que João estava vendo lá era a história da igreja, que não tem nada a ver com o Antigo Testamento, é tudo da Nova Aliança. Então, por isso, vocês é que vão analisar se essa é a melhor interpretação ou não. Vamos ver lá então em Apocalipse 6, de 9 a 11. Acompanha aí. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que
repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, os seus irmãos que haviam de ser mortos como elas foram. Bom, está aí a leitura do texto. Até parece que nós acabamos de ler o texto, parece que está tudo resolvido. Parece que o texto não tem mais nada a esclarecer. Parece que as almas dos que morreram por amor da palavra de Deus já estão lá no céu, já estão lá clamando por justiça, e parece que está tudo resolvido, né? É aí que está o problema do texto. A maioria dos cristãos dão uma interpretação errada pelo texto justamente por isso, porque interpretam o texto só pela leitura, não procura o contexto, e aí pela leitura, o que eles pregam sobre isso? Aí eles pegam o texto para provar que existe almas lá no céu, fora do corpo, que essas almas estão lá, estão vendo tudo que está se passando, estão conscientes, né? E assim por diante. E aí é um erro em cima de outro erro, e também nós não podemos esclarecer o texto por aqui, pela leitura, porque é muita coisa que ficaria contraditória contra as Escrituras. Por exemplo, imagine vocês, pessoas que deram a vida para ganhar o céu, para estar lá no céu, morreu por amor à palavra de Deus, e agora que estão lá, ter que ficar debaixo de um altar meses, anos, não sei, clamando pelos seus direitos. E o que é pior, elas estão clamando em alta voz, quer dizer, gritando. Até quando, ó Santo Dominador, não vinga o nosso sangue? Quer dizer, clamando por vingança, coisa que é contraditória também o Evangelho, porque o Evangelho nos ensina que nós devemos amar, perdoar o inimigo. E para elas lá, parece que para a felicidade, para elas ser felizes lá no céu, elas têm que ver o inimigo sendo queimado no fogo do inferno. Sabe? Enquanto não vê o inimigo sendo morto, parece que não vingou o sangue delas. Então, isso é tudo contraditório à própria Escritura. Então, tudo errado. Mas não está errado. Depois está errado, parece errado, porque nós ainda não estudamos o contexto. Depois que estudarmos o contexto, você vai ver que não tem nada errado. O que está errado aqui é o modo como nós estamos entendendo o texto. É o modo da interpretação que está errado. A Bíblia não tem coisa errada. A interpretação é que está errada, né? Para nós entendermos isso, nós temos que voltar lá no Apocalipse 4, do verso 1 em diante, mas eu não vou ficar lendo o texto que vocês já conhecem. Tudo que eu vou falando aqui vocês já conhecem, né? Para não ficar muito comprido o vídeo. Lá de Apocalipse 4, do 1 em diante, vemos João sendo levado ao céu em uma visão. Nessa visão, que ele vai até o céu, de muitas coisas que ele viu lá no céu, ele viu um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E um anjo dizia em alta voz lá, que ninguém era digno de desatar aqueles selos e abrir o livro. E João chorava muito, porque nem no céu e nem na terra havia alguém digno
de desatar os selos e abrir o livro. Mas aí vem um ancião e diz para João: não chores, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Mas João, quando olhou, ele não viu o leão, ele viu foi um cordeiro. A Bíblia diz que era um cordeiro como havia sido morto. E por quê? Nós sabemos que o leão e o cordeiro é a mesma pessoa, é a pessoa do nosso Salvador, porque só ele poderia abrir o livro. É porque o que está escrito naquele livro, meus irmãos, é a história da igreja. Ali está a história da igreja, desde o início da igreja, até quando os salvos estiverem lá no reino da glória. Por isso, só quem conhece a igreja, só quem sabia detalhes por detalhes sobre a igreja que poderia abrir o livro. E nada melhor do que o cabeça da igreja, né? Ele é o cabeça, ele está vendo tudo, ele está cuidando da igreja ainda, ele está lá à direita do Pai, cuidando da sua igreja. Então ele conhece todos os detalhes. Então, só ele poderia abrir. E aí, então, entenderam? Nós não podemos, para entender o que nós estamos estudando, nós temos que entender que ali está a história da igreja. Ali está toda a história da igreja no plano da salvação. E aí, irmãos, e aí diz que lá no capítulo 7, no capítulo 5, 7, diz que o cordeiro toma o livro da destra do que está sentado no trono. O cordeiro toma o livro e aí acontece muitas honras, louvores, adoração ao cordeiro, né? Ação de graça, nós sabemos, igual eu disse, eu não vou ler todos os textos, vocês sabem tudo muito bem sobre isso. E aí vem a abertura do selo. Quando abre o primeiro selo, o que João vê? Um cavalo branco com seu cavaleiro, com um arco, né? Cada selo aberto significa um período da igreja, ou seja, um período passado ou presente ou futuro, mas cada selo é um período da igreja. E o que João estava vendo ali é o que está escrito no livro. Quando o cordeiro abre o selo, ele abre o livro. O que está escrito no livro, João não viu em letras, ia aparecendo para ele em imagens figurativas, imagens simbólicas. Ele ia vendo imagens, porque João tinha que gravar na mente tudo para depois escrever no livro. Então era mais fácil ele ver as imagens, né? Eu creio sim. E conforme ia passando, então, a história do cavalo branco é o que estava escrito no livro. João não estava vendo cavalo lá no céu. Na imagem, na mente dele, ele estava vendo um cavalo, um cavaleiro, um cavalo branco, mas aquilo é o que estava escrito no livro. Aquelas imagens do cavalo representavam a história da igreja, o que nós não vamos estudar aqui agora, né? E assim foi o primeiro cavalo, o primeiro selo, o segundo selo, outro período da igreja, com o cavalo já vermelho. Depois o terceiro selo, né?
cavalo preto, depois cavalo amarelo, e assim foi, até o quinto selo, né? Entenderam bem? Grave bem isso, porque João não estava vendo cavalo lá, ele estava vendo imagens de cavalo. Nessas imagens representando a história da igreja, períodos da igreja. Quando chega o quinto selo, que é o que nós precisamos saber agora, o que João vê? João vê almas debaixo do altar. Mas o que representa essas almas debaixo do altar lá? Um período da igreja, é um período da história da igreja, o período dos mártires. O que João estava vendo era a história dos mártires escrita naquele livro. E João vê almas debaixo do altar. Agora, se entendermos que lá no céu tem almas, tinha almas, ou tem, porque João viu, então tem cavalo também. Os cavalos também eram coisas simbólicas. Temos que entender então que lá no céu tem uma besta com uma mulher embriagada, prostituta sentada, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Eu não creio que lá no céu tem essas coisas. João viu, dentro da mesma história da igreja, no mesmo livro. Agora, se essas coisas são simbólicas, por que as almas também não são? Por que tudo do livro, só essas almas não é simbólico? E por que estavam debaixo do altar? Porque foram debaixo do altar que elas morreram. Foi debaixo do altar que elas viveram e morreram e deram suas vidas. Portanto, o altar não é o altar do céu. O livro conta a história da igreja. O altar é o da igreja aqui na terra. O altar que elas morreram debaixo, que elas deram suas vidas. Estar debaixo do altar é estar debaixo do evangelho da graça, custe o que custar, mesmo que custe a morte. É o que custou para elas. Elas deram a vida para estar debaixo do altar, para cumprir as exigências do altar. Então, o altar é o altar da igreja na terra, é a própria igreja, representada pelo Evangelho da Graça. O fato delas estarem clamando, porque você pode pensar assim, mas elas estavam clamando, a alma sim estavam clamando. O clamor aqui também é simbólico. O clamor também é simbolismo. Nós podemos, por exemplo, tirar aqui, ver aqui em Gênesis 4, verso 10 diz assim: E disse Deus, que fizesse? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Isso aqui é Deus falando com Caim, diz que o sangue dele clama. Nós sabemos que sangue não clama. A voz do sangue tem voz? Sangue não tem voz. Então é simbolismo, o que simboliza que o que está clamando aqui é a história, é o fato do que Caim fez, a tragédia que ele fez em matar o irmão. Isso aqui é que clama. Assim também, o que clama lá debaixo do altar, lá das almas, é o fato, é a maneira como aquelas almas foram mortas, os mártires. E outra coisa, nós sabemos que os mártires sempre tiveram presente na história da igreja, em todas as épocas, mas a época do quinto selo era futura. João estava vivendo lá os últimos anos
do primeiro século, mas a época do quinto selo eram muitos anos para frente, eram lá no quinto, sexto século, eu não me lembro direito, esses mártires, eles não haviam nem nascido aqui na Terra. Como eles podiam estar lá, como podiam estar lá clamando pelos seus direitos? O que estava lá era a história deles, escrita antecipadamente, porque quem escreveu essa história da igreja no livro é quem sabe o presente, passado e futuro. Então ele escreveu o passado da igreja, o presente e o futuro da igreja. Mesmo eles não tendo nem nascido aqui, a história deles já estava lá escrita. Tudo isso prova que a história não está passando, a história da igreja não está ficando só nos livros aqui da terra, só na memória dos livros aqui da terra, mas está tudo marcado lá no céu antecipadamente, guardado ali, protegido ali pela maior autoridade do universo, aquele que amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história está com ele lá. Nada vai passar em vão, tudo vai ser esclarecido. Por que foram dadas vestes brancas para essas almas? O que significa? Significa justiça. As vestes brancas dadas a essas almas significa a garantia da justiça, a garantia que a justiça vai ser feita. Portanto, a gente não vê elas vestirem, apenas receberam a veste, receberam a garantia. Mas a justiça não chegou ainda, por isso elas só vão vestir as vestes brancas, gozar na eternidade da felicidade, só depois do juízo, depois da volta de Cristo, entenderam? Depois da ressurreição, é só aí que elas vão receber, que elas vão vestir as vestes brancas. Por enquanto elas estão só com a garantia de que elas venceram, que tudo vai ser esclarecido, que Deus vai vingar sim o seu sangue, que a justiça vai chegar. Só que bastava, elas tinham que esperar pelos outros, esperar por aqueles que vão morrer como elas foram, esperar pela volta de Cristo, esperar pelo juízo, esperar pela ressurreição. E aí, é aí que vai ter, depois da ressurreição, quem tiver que ganhar o galardão vai ganhar. Quem tiver que pagar pelos seus atos, vão ter que pagar. Mas é tudo depois da ressurreição. Então, meus irmãos, muita gente tem pego esses textos para provar que existe alma no céu, fora do corpo, para provar que que as almas estão lá vendo tudo que está ocorrendo, estão conscientes, e que as pessoas quando morrem aqui na terra já vai direto para o céu sem passar pela ressurreição, sem passar pelo juízo, sem esperar a volta de Cristo, já estão lá, já morre, já vai para o céu. Não espera pelo juízo, não espera tudo que aquilo que a Bíblia nos ensina, né? As pessoas têm debatido contra a verdade. Quantos debates a gente tem visto sobre isso? Mas eu acho que agora ficou esclarecido, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, mas por favor,
Se você gostou, dê seu like. Se não gostou, faça seu comentário por que não gostou. Faça seu comentário o que é que eu falei de errado, porque eu também, irmãos, eu não tenho teologia, eu não tenho, não sei nada de hebraico, não sei nada disso. Eu apenas estou fazendo esse trabalho, apenas com a minha própria, com a minha simples Bíblia aqui que vocês estão vendo, mas com o Espírito Santo do nosso Pai Celestial é que me dá força para isso, porque eu não tenho estudo nenhum, eu tenho apenas o 4º ano primário. Vocês veem que eu tenho muita dificuldade em me expressar. Então, mas eu acho que ficou esclarecido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou fazendo uma série de outros vídeos aí, se você quiser receber, já tem 4 prontos e vai ser mais 10 ainda. E se você interessar, inscreva no canal, tá ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir, e Ele vai nos permitir. Amém?